envolve algumas coisas? Sim. Opa, tá bem. Então, existem algumas coisas, sim, mas que eu acho que não vem ao caso a gente falar, não queria perder tempo, que a gente pudesse conversar mais, né? Quem tiver interesse, quiser fazer algum contato, a gente precisa conversar, pode ficar à vontade para me ligar depois e a gente conversa, tá bom? Até como que a gente chegou nesse lugar, que jeito que a gente chega nos mitos, que jeito que, né? Que é o que eu gosto muito de fazer, que eu trabalho muito. A gente sabe o valor dessa ferramenta na terapia junguiana, né? E eu me dediquei desde 1990, me interessei pelo tema, né? Trabalhar. Comecei estudando a evolução do feminino, desde o Paleolítico. O meu interesse seria trabalhar o feminino, desde o Paleolítico, uma formação em São Paulo, durou 2 anos e meio, e um grupo de mulheres, né? E dali começa a surgir os mitos, né? A gente vai começar a falar, já que você estuda o feminino desde o Paleolítico, a gente vai ver, né? E até hoje ele me acompanha, eu gosto muito. Como você colocou, sou membro fundador de um grupo, um centro de estudos, Boitatá, né? Coordenado pela Maria Zélia Alvarenga, que as pessoas costumam conhecer, por conta do trabalho dela com mitologia, né? É um grupo que a gente tem já 25 anos, acho, mais ou menos. E, e assim estou indo, faço meu trabalho em clínica, e hoje eu tenho um grupo também, costumo trabalhar com grupo, estou voltando no trabalho com grupo, que eu gosto muito, né? Tem um trabalho com um grupo de mulheres, e que está sendo muito gostoso também, essa retomada com o grupo. Trabalho com adultos e casais, família, agora estou dando um tempinho, que cansa bastante. É isso, alguém quer perguntar alguma coisa, eu falo. Tudo bem? Podemos continuar? Sim, acho que Bom, fica todo mundo meio tímido no começo. pois é, mas depois solta, Rosane? Ah, depois solta, você vai ver. Ah, então tá bom. Então vou aproveitar para falar agora, porque depois elas vão falar, né? Eu espero poder trocar aqui umas figurinhas, poder conversar, né? Vou tentar ser sucinta, embora o que eu trouxe é bastante, eu acho. Fiquei muito mobilizada no tema. Esse tema me surgiu, esse filme, na realidade, quem me trouxe foi 2018, 2019, eu acho que antes da pandemia, um paciente, até numa consulta presencial, me trouxe o filme, que ele estava muito mexido por uma identificação que ele teve com o personagem que é o marido da Marlon, no filme, né? E ele me trouxe o filme, quer dizer, me falou e eu fui ver o filme. Fiquei bem encantada, gostei, achei bacana, né? E ali fiz uma pequena ampliação momentânea, sabe? Peguei o filme e tal, e guardei, tá? Guardei esse filme, né? Assim como agora, com o convite da Rosana, a retomada desse filme me remeteu novamente à música. Foi por aí que eu comecei a me interessar, né? Quando eu vi lá a música You Only Live Twice, né? E vi todo o drama da Malo, aquela mãe deprimida, sofrida, exausta, né? Eu falei, gente, o que falta para essa mulher ser feliz? Né? O que está acontecendo aí que ela está nesse estado? O que nos leva a essa condição? Que é um tema bastante recorrente no consultório, vocês sabem disso. Né? Esses 2 últimos anos, além de eu ganhar mais 2 netas, né, que estão agora com 8, 9 meses. Eu tenho meus 3 netos, eu tive filhos, e a gente se interessa e se envolve com o tema, né? Então, primeiramente, a música. Essa música, sabe o que aconteceu? Me remeteu à minha infância primeiro, quando eu disse para vocês, como eu disse para vocês, assim, gravada, que eu me lembrava, assim, gravada pela Nancy Sinatra, no filme do 007, que eu achava, assim, fantástico aquela música. Eu não entendia nada, mas achava ótima. Ela volta para mim
na época, assim, da adolescência, juventude, gravada pela Bjork. Não sei se vocês lembram da Bjork. Os meninos não vão lembrar, isso é do meu tempo. A Bjork, né, que é uma cantora, sei lá, nórdica, norueguesa, não sei de onde que ela é, né? E ela grava música, e naquele momento me mobiliza muito, achei bem bacana. Ali eu já entendia o que ela estava dizendo. Hoje em dia, nós temos a gravação, inclusive, do Coldplay, gravou também essa música. Então, assim, voltou para a minha vida essa música, né? Quando a Rosana me chamou, me convidou, eu falei, gente, vou falar desse filme, essa música está batendo, o tema está muito recorrente dentro do consultório, essas duas vidas, vamos ver. Bom, assim eu me inspirei, a partir de uma música, né? O chamado veio bem assim, acho que o meu coração mesmo, para aquilo que aquilo me mobilizou, né, na música. Depois disso, quando eu começo a assistir o filme, e tento ali lá atrás uma ampliação, eu falo, poxa, estou eu aqui de novo, de frente com a dona Deméter, né? Que foi a deusa que eu mais tempo demorei para escrever, né? Então, que por um lado foi um pouco difícil, mas me permitiu estudar mais a fundo a grande deusa mãe do patriarcado e, e as demandas, o sofrimento, né? Enfim, eu descobri quando eu estava escrevendo, no metade da minha escrita, eu falei, gente, ela é neurótica. Ela é neurótica, né? Eu falei, Deméter é neurótica, hello, acordei, não é? E foi muito bacana eu poder olhar que eu não estava só escrevendo mito, e aí até a consciência do que é estudar mito se ampliou para mim. Eu não estou só estudando mito, eu estou estudando a evolução da consciência, eu estou estudando o mundo do feminino, eu estou estudando o patriarcado, eu estou estudando a neurose, eu estou estudando, portanto, depressão, ansiedade, angústias, né? E foi muito legal daí continuar escrevendo e estudando, né? É bem bacana. Então, quando eu decidi por esse filme, quando a Rosana me falou, eu falei, poxa, eu acho que é tão atual, a gente trabalha isso todo dia, vocês que são psicólogos sabem disso. Esse é o tema do nosso trabalho. Hoje nós somos uma cultura neurótica, né? A gente trabalha com depressão e ansiedade o tempo todo, a gente convive com isso dentro da gente, dentro do outro, o tempo todo, né? A cultura patriarcal, portanto, traz essa consciência para nós, né? A gente vive dessa forma. Enfim, gostei, e bom, estudei, eu vou lá de novo falar com ela. Eu gosto da Deméter, vou lá falar com ela de novo e vou entender um pouquinho, tentar ampliar essa história da Tule, ou da Marlon, né? Como a gente diz. Bom, por que a história da Deméter, né? Eu pensei, não sei o que vocês acham, em contar um pouquinho da Deméter, da história da Deméter, e depois a gente poderia tentar, talvez isso favoreça o entendimento de o que é uma leitura simbólica de um mito, tá? E falar um pouquinho, vou contar a historinha, vou tentar reduzir. O mito geralmente começa muito antes e acaba muito depois daquilo que a gente lê. E às vezes o que se apresenta são apenas mitemas, pedaços, facetas de uma história, não é? Mas eu tentei, falei, vou tirar o pedacinho onde eu acho que a Deméter, que é o mais importante, inclusive, quando você lê sobre Deméter, onde a jornada heróica dela se faz, né? Depois eu gostaria que a gente pudesse tentar associar com o filme, né? Quando a gente pudesse amplificar um pouco o filme, olhando para essa jornada que eu chamo heróica, né? Sou eu, claro. Nós costumamos chamar de jornada heróica. Uma jornada, toda jornada em busca a caminho da individuação é uma jornada heróica, né? Nós vivemos isso constantemente. Bom, a Deméter quem era? A Deméter é uma deusa, ela surge como uma deusa mãe no patriarcado, tá? Passado o matriarcado, onde existia a grande deusa mãe que dominava, que segurava, era aquela que coordenava tudo, a gente acreditava até na partenogênese, como se as mulheres é que dominassem, as mulheres que tinham o controle de tudo, né?
E aí chega o patriarcado. Ferramentas, máquinas, ferro, dá para amadurecer o fogo, e aí chega o patriarcado, com as indústrias, as organizações, as coisas que isso. A Deméter é a deusa mãe, que era a grande mãe terra lá no Paleolítico, Neolítico, essas coisas, né? Ela surge como a grande deusa mãe, repito, no patriarcado. Por que eu repito no patriarcado? Porque a jornada dela vai ser diferente, porque ela se mantém um pouco indignada ela considera que no patriarcado o feminino é roubado da sua condição de poder, de sabedoria, né? Ela fica ela é resistente, ela não gosta, ela fica danada com isso. Ela lida muito mal, a princípio, com o patriarcado. Eu vou tentar usar uma linguagem assim, mais comum nossa, tá? Trocar umas figurinhas assim para ficar uma coisa menos chata. Bom, ela está aqui no mundo lá, tal, indignada, chorosa, sentindo-se roubada da sua condição, né? E indigna-se com os deuses do patriarcado, sim, Zeus, Poseidon e Hades. E os três vão abordá-lo na tentativa de gerar uma nova consciência, tá? Alguma coisa precisa ver. A consciência se forma a partir da relação do masculino e feminino, da integração desses dois tipos de universo. Ela resistente, fica danada, chora. Enfim, tá ela lá no mundo, vamos pegar a história dela. Corezinha, a filha dela, ela tem uma filha chamada Coré, que está um dia lá brincando no jardim, encantada com umas flores, que tem inclusive lá um lírio, e é raptada pelo Hades. Hades é uma das facetas dos deuses do patriarcado. Uma das facetas, Zeus, Poseidon e Hades, como eu coloquei. Ela é raptada e levada para os ínferos, que é o mundo onde habita o Hades. Zeus está no Olimpo, né? Poseidon, o deus dos oceanos, aquele do tridente, aquela coisa toda, e o Hades, o deus do masculino, que habita o mundo dos ínferos, inferno, mundo das sombras, né? E que ele leva a Corezinha raptada para esse mundo e a Deméter, arrasada, deprime, né? Se veste de luto, sofre, se transforma numa velha, vestida de luto, tá? Porque ela não aceita, quer dizer, ela reage ao rapto da filha. Ela anda pelo mundo, 9 noites, 9 luas, a gente diz, isso tem todo um significado, não vou ampliar tudo, porque realmente a gente perde muito tempo. Ela anda desesperada em busca da filha, que ela não encontra, né? Na sua jornada, ela encontra com uma senhora chamada Hecate, que é uma deusa, né? Que mora nas escadarias do Hades, né? Das escadarias entre a Terra e os Hades, e que diz para ela que ouviu, sim, os gritos da menina, tá? Então, é a informação que, a princípio, ela tem única, desesperada, naquela desesperança toda, é a única que dá uma esperançazinha para ela, é Hecate, essa velha. A Hecate, ela é comparada à velha sábia, tá? E que diz para ela que ouviu. Ela anda mais um pouquinho, encontra-se com Hélio, né, o Sol, e o Sol relata para ela, eu vi, é aquele que tudo vê, sabe? O Hélio tem uma visão panorâmica das coisas. E o Hélio fala, eu vi sim, né? Então, a Hecate escutou os gritos, o Hélio viu o que aconteceu. Eu vi quando o Hades levou a garota na carruagem dele. Tá? Tudo bem. Ela continua desesperada, chorosa, aquela coisa toda, chega num castelo do rei Seleu, um rei humano, que tem uma rainha humana, tá? Que a acolhe no castelo. Tá? Ao entrar no castelo, a chegada no castelo, a Deméter tem um encontro assim, bem rápido com uma mulher, uma deusa também, chamada Balbo. Balbo, né? A Balbo fala algumas coisas no ouvido dela e ela até ri. Ela que estava só chorando, ela ri. Né? A gente não sabe até hoje o que foi que ela disse para Deméter,
no ouvido, mas a Deméter esboçou um sorriso, tá? Enfim, ela continua, tal, a Metanira, que é a rainha do castelo, diz para acolhe a Deméter, como eu coloquei, e coloca aos seus cuidados o filho dela, recém-nascido. Metanira tem um bebê, né? E coloca assim, ó, contrata lá a Deméter como uma babá, como uma ama, para cuidar do filho dela. A surpresa da Metanira é porque um dia ela entra lá no cômodo onde a babá está cuidando, a babá Deméter está cuidando do bebê, e ela está com o filho no fogo. O filho de Metanira, ela está sendo colocado para cocção, sabe? E aí a Metanira, que é uma mãe humana, fica indignada, sabe? Briga com Deméter, reage de uma forma drástica e disse, não, o meu filho tem um tempo, ele é humano, ele tem um tempo para viver, um tempo para morrer. É assim que são os humanos, é assim que é a vida na humanidade, tá? Então, a Deméter fica lá injuriada a princípio, mas nessa hora ela integra, a meu ver, uma condição de um entendimento, uma compreensão do que significa o conceito de vida, morte e renascimento, que rege o mundo da humanidade, o mundo que ela está regendo no patriarcado, tá? Existe vida, morte e renascimento. Enquanto isso, para não esquecer, Corezinha, que foi raptada, está lá embaixo, tá? Quando está acontecendo esse processo da Deméter aqui, tem um processo com a outra garota lá, a filhinha dela, Corezinha, também acontecendo. Corezinha lá no Hades, está lá, foi esperneando, gritando, chorando, porque toda vez que a gente vai ao Hades, a gente não quer, né? Ela vai, ou pelo menos as primeiras vezes, depois a gente vai aprender. Então, ela vai esperneando, gritando. E lá no Hades, eu acho que ela começa a se engraçar com o Hades. Tá? Ela começa, o Hades, ele tem uma fama de ser um masculino profundo, tá? E ele é sedutor, extremamente sedutor, interessante e tal, e a Corezinha se encanta com o Hades e casa-se com ele, tá? Casa-se com ele e passa a negociar com o Hades a ida dela para a superfície, porque ela quer retornar e encontrar com a mãe, tá? Então, ela negocia, fala, tudo bem, eu venho aqui ficar com você, desde que você me deixe voltar para encontrar com a minha mãe. Tá. Se a gente vê o mito de Deméter, Perséfone, que como vocês vão achar em algumas literaturas, Deméter e Perséfone juntas, diz respeito também a jornada da vegetação, o mito da vegetação, a plantação, a semente que vai para debaixo da terra, né? Morre, vai para debaixo da terra a semente e renasce novamente fortalecida, vivificada. Então, assim, o que acontece? Então, que Corezinha está lá negociando. Enquanto Deméter lá em cima também começa a pensar, poxa vida, se existe vida, morte, renascimento, como Metanira colocou, eu vou aceitar isso, vou atender os humanos, vou integrar essa humanidade, e ela acorda também e fala assim, peraí, então se eu sou deusa da vida, eu sou a deusa da morte. Hello, Deméter, né? Eu sou a deusa da morte. E aí, nessa condição, ela vai enfrentar os deuses do patriarcado. Tá? Aí sim ela vai enfrentar, porque ela estava lá chorosa, deprimida dela, fala, não, 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 vou fazer alguma coisa. E dessa condição ela vai chegar nos Zeus e dizer o seguinte, né? Ou vocês devolvem a minha filha, tá? Ou nada mais vai nascer em cima dessa terra. Nada mais, tá? Ela é a deusa da vegetação, lembra? E agora com a consciência de que ela é a deusa da morte também. Enfim, aí ela fala para os deuses, ou então nada nasce em cima dessa terra, os bichinhos não vão ter o que comer, os humanos não vão se alimentar, e, portanto, quem é que vai, sei lá, venerar os deuses? Ninguém. Os humanos morreram. Portanto, os deuses também se irão, se perderão e acabarão, né? O Zeus fica apavorado, fala, puta, agora ela está falando sério, né? Porque a Deméter, ela bota o dedo no nariz dele e fala, eu quero, me traz a minha filha. Aí, o Zeus
como ele sempre faz, tá, gente? O Zeus, quando vocês estudarem um pouquinho mais Zeus, ele sempre, na hora da saída, ele chama o Hermes, tá? O Hermes é um negociante. Ele é conhecido por ser o cara, ele é safo, ele sabe conversar, ele sabe trabalhar, é um arquétipo, um outro arquétipo, tá? Aí ele chama o Hermes e fala o seguinte, vai lá e convence a Deméter. Ela está propondo acabar com tudo e nós estamos fritos, vai lá. O Hermes, como é muito esperto, ele fala, eu não vou conversar com ela, eu não sou maluco, tá? Eu vou lá no Hades. Tá? Aí o Hermes, em vez de ir lá conversar com a Deméter, ele é o safo, ele é esperto, ele é negociante, ele tem a sagacidade, né? Ele vai lá e fala, vou lá conversar com o Hades. Ele chega lá e fala com o Hades, é o seguinte, olha o que está acontecendo. Se você não deixar a moça subir, né? A menina aí, agora a Perséfone, nada mais vai nascer. E nós estamos ferrados, vamos dizer assim, né? Mortos. Claro que ele liberta a Perséfone naquele combinado de que eventualmente ela volta, ela vai passar 4 meses no Hades, 6 meses lá em cima, ela vai resolver com ele como é que ele vai fazer. Isso é o ciclo da vegetação, tá? E ela volta e se encontra com Deméter, tá? Deméter tem a filha resgatada, tá? A gente fala que um aspecto nós podemos entender Deméter, a filha, a princípio Coré, raptada, como um aspecto da deusa mãe, um aspecto desse feminino que foi alijado dessa condição da juventude, da beleza. Ela virou uma velha quando esse aspecto foi roubado dela. Então, assim, a gente fala, por isso que vocês vão encontrar, repito, Deméter e Perséfone como a mesma figura, porque é um aspecto dela, é o lado jovem, é a juventude, é a vida, é a promessa que está raptada, levado para o mundo das sombras. Portanto, para o mundo do inconsciente, tá? Eu não sei se todos que estão aqui conversando, a gente está ouvindo, são psicólogos, então eu não gostaria de usar uma linguagem que pesasse muito, mas todo mundo tem consciência e sabe o que é o mundo do inconsciente e o mundo da consciência, tá? Deméter, a princípio, sabia que ela era a deusa desse universo da superfície, do mundo consciente, mas não sabia que ela também podia ter o domínio, a partir da condição de Perséfone, do mundo da inconsciência, das sombras, tá? Que casando com o masculino profundo, ela consegue remanejar, tá? Então, esse mito, eu acho que ele ilustra muito os momentos que a gente acaba visualizando no filme. Se a gente for pensar, a gente pode se identificar nos nossos momentos de tristeza, nas nossas angústias, quantas vezes nós nos sentimos assim, como se houvesse sido raptada um aspecto, um lado de mim, um lado meu, tá? A gente vive isso em todas as angústias, a gente vive isso na neurose, a gente vive isso na depressão, não é? Então, o filme da Tully traz para nós, quando a gente começa a ampliar, então, Tully, Malo, aquela grande mãe, 3 filhos, no patriarcado, tomada, né, por uma condição de esposa aos modos patriarcais, né, se exercendo numa condição de mãe aos modos patriarcais, né, ela abre mão do trabalho, ela abre mão de se divertir, ela abre mão de tudo, das amizades, porque ela precisa ser mãe, como se espera, né? Ela tem uma estrutura a ser colocada no mundo, portanto, uma persona a ser atendida na relação com, com a vida, com o social, né? E ali ela entra nesse papel, tanto na condição de mãe, quanto na condição de esposa, né? No matrimônio com aquele marido dela que, bacaninha ele, né? Mas nem tanto, nem tanto, é o marido patriarcal, né? E ela é a mãe no patriarcado. Vocês viram que ela está lá mal pra caramba, naquela angústia violenta, sofrida tal, né?
e de repente ela, ela, a vida dela se resume àquilo, e a visitar aquele irmão, né? O irmão com a cunhada, né? Lá, que parece muito bem de vida, mas uma casa, eu pelo menos achei uma casa assim, meio escura, meio esquisita, né? Não tem muita vida naquela casa, não, também, né? Eu achei. Mas daí ela vai lá visitar o irmão, e o irmão oferece, compadecido com a situação, o estado que ela está, né? Ela está arrebentada, né? A mulher está mal. Aí o irmão oferece para ela, como vocês devem lembrar, que ele pagaria para ela uma babá, né? Alguém que ficasse com ela à noite, com a criança, com as crianças à noite, para ela poder dormir, para ela poder descansar, né? E ela, a princípio, fica relutante, não, ela tem uma postura assim muito radical contra a vida do irmão, né? Ela tem um tom assim que debocha, ela tem um tom que ironiza aquele poder todo, aquilo tudo que ele conquistou, né? Portanto, se a gente for olhar, existe ali uma projeção, né, de sombra naquela figura, né? Tem uma projeção dela ali em cima daquela figura, né? Bom, o irmão, por mais que tenha essa condição e ela viva ali uma coisa assim, sabe? Bota todos os defeitos no cara, aquele negócio todo, né? Nega aquele lado lá, eu não sou assim, eu não gosto disso, ela e o marido debocham lá do carrão do cara e tal, enfim. Mas vão lá, né? Vão lá jantar, enfim. Então, ela, embora ela tenha essa relação, o irmão é o único, ao meu ver, que percebe a situação dela, a situação real dela, né? Por conhecê-la desde o início, ele mesmo relata isso, por eles serem vindos de um mesmo universo, de um mesmo mundo, de uma mesma vivência, ele estranha que ela tenha pego esse rumo e que eles tenham se distanciado tanto, né? Ele estranha e fala para ela da babá, tal, né? E ela não aceita, tal, fica lá meio pensando, mas a babá chega, né, lá na casa dela. Eu entendi, não sei que nossos colegas aí psicólogos, que a gente, me parece que o irmão vai ter uma função de de um ânimos, né? Porque ele vai ajudá-la a transformar. É o masculino que ela encontra, que é o único que percebe profundamente a dor dela, né? E ali eu acho que alguma coisa ele plantou na cabeça dela, né? Eu acho que ela integra, ela volta, ela para com aquela postura tão radical com o irmão, né? Assume a responsabilidade pelas coisas que ela nega, que ela não desenvolveu, né? E aceita a babá, né? A babá chega lá, bonitinha e tal, atua, né? Alegre, feliz, tudo bem. E uma outra coisa que eu esqueci de falar também, já que eu falei de figura de ânimos, eu tenho uma fantasia, eu não sei, Rosana, você depois me diz, eu quero que vocês, colegas, me coloquem. Eu fiquei procurando uma figura de ânima que eu encontrei naquela amiga amante, que ela tem um encontro quando ela vai para um bar, para um café, alguma coisa, né? Ela encontra a amiga com quem ela morou, né? Uma amiga amante dela, né? E, e ali ela fica meio, eu acho que ela sai mexida daquela condição. A amiga, ao mesmo tempo que relata que vive no mesmo lugar onde elas sempre moraram, né? Sei lá o que que ela pensava daquela amiga, ela ainda trazia resquício daquela paixão, ela estava contida, retida ainda lá naquele momento, com certeza, né? Ela vê que a amiga continuou na mesma condição. E a amiga fala uma coisa bem pesada que eu pensei. Elas estão conversando, até uma conversa meio sem gracinha e tal, mas a amiga disse para ela assim: Ah, eu vou embora. Ela fala da gestação, que ela está no terceiro filho, que a vida dela mudou, papapá, e a amiga fala assim: Não, então tá bom, vou embora. Sabe, antes que o meu café se torne frio e seco como o meu útero. O que é que ela fala ali? Né? Antes que o meu café se torne frio e seco como o meu útero. E vai embora. Falei, essa fala está muito forçada aí, né? Quer dizer, ela é uma ânima negativa, o que que é isso? De repente, eu acredito também vai fazer com que a, a Marlo passe a refletir, né? Passe a refletir.
Bom, Ô, a Ana, chegada... Oi? nessa parte aí fiquei pensando na inveja como a sombra, né? Me deu a Uhum. impressão que, assim, o que impactou aquela outra moça foi vê-la grávida. E aí, logo em Foi. seguida, ela faz referência ao próprio útero, né? Ao próprio útero, Então, exatamente. assim, Concordo, Rosana, plenamente. Eu acho que até dá uhum, para sentir na carinha da moça isso, né? Eu acho que uhum, você complementa bem o que eu tinha esquecido. Mas é verdade. Tem uma, né, uma coisa ali meio concorrente, uma coisa estranha, né? E vai uhum, embora, por sim. isso que eu falei, porque vai fala aquilo e vai embora, né? Inveja, né? Tá doída. Uma outra, eu posso interromper você? Claro, Não sei se... eu Desculpa. quero que todo mundo participe. Eu fiquei pensando, assim, você falando da Marlo e daquilo dela ter os 3 filhos, que ela não queria babar, não queria babar, numa questão que às vezes passa pela gente, né, que tá nesse patriarcado e que tem os filhos, de achar que tem que dar conta sozinho, né, que a gente é a Verdade. mãe e a gente tem que dar conta. Então, assim, como eu vou, né, deixar o meu filho com outra pessoa? Então, eu não estou sendo uma boa mãe, né? Exatamente. Essa eu acho que é uma questão que chega um momento, ela até fala isso quando ela conversa, não sei se com o marido, alguma coisa, ela disse, não é certo, né? Colocar meus filhos na mão de pessoas estranhas. Tem gente que fala, vou botar um estranho dentro de casa, né? Muita gente fala isso hoje, você escuta o tempo todo, né? Conquanto, né, Rosana, é, tem uma fala, referindo ao arquétipo da Afrodite, que a Afrodite diz assim, a Afrodite, ela orientava as sacerdotisas do templo dela a receberem os estranhos, alimentá-los e, se possível, banhá-los, se possível, transar com eles, tá? Porque os estranhos, segundo a Afrodite, eles poderiam ser mensageiros dos deuses, tá? Ou os próprios deuses encarnados, né? Então, assim, como a gente, na nossa cultura, briga com o estranho. Olha a neura aí de novo, né, Rosana? Sempre essa consciência da gente de não ir para uma outra possibilidade, não experimentar uma outra coisa. Portanto, a neurose instalada, né, dentro dos padrões que atende unicamente a persona ao ego, né? Meu ego não permite. Imagina eu, uma mãe, vou deixar meus filhos com três filhos com alguém estranho, né? Uma coisa muito egóica, né? Muito ligada à condição do patriarcado, atende muito mais a essa demanda do que a gente mesmo. A nossa realidade, 3 babá, então seria ótimo, não? Não é? Mas assim, ela costuma se comportar, a gente vê, ela se comporta o tempo todo de forma a atender a expectativa do que vem do social, do mundo, né? Da demanda. E a demanda está arrebentando com ela, né? A, a menina chega lá, Tule, né? Uma jovem, alegre, feliz, bonita, né? Uma graça, bem legalzinha, divertida, né? E, claro, né, como todo mundo já assistiu o filme inteiro, o que significaria essa personagem que chega e entra na vida da Margot, né? É interessante a gente observar as coisas que daí começam a aparecer e se transformar na casa, né? Ela acorda um dia, como é que é? Ela é muito carinhosa com a neném, ela tem um jeito de lidar que é diferente, né? De cuidar com a criança. Ela come muito, ela tem uma coisa com comer, com prazer. Ela entra, vai direto na geladeira comer, né? Uma coisa assim interessante. Tem uma coisa erótica, tem o Eros presente, né? Ela tem muito mais, totalmente diferente na vida da Malo, que Eros Balbal foi embora, né? Não tem nada erótico ali acontecendo. A menina come, né? A menina repara que ela estava assistindo, porque a Malo, à noite, quando todo mundo dormia, bacaninha, ela comia cheetos, cheetos, aquilo, ela comia aquele, e assistia aqueles programas de conteúdo sexual.
Eu não diria pornô, porque acho que é muito patriarcal falar pornô, vai ficar esquisito, né? Mas ela via e gostava daquilo, né? Feliz. A Tule vê e não questiona, muito pelo contrário, compreende que ela goste de ver, né? Que ela gosta de ver, sabe, não faz nenhuma pressão, e ela fica, primeiro ela justifica, não é bem assim, veja bem, né? Não estava aqui fazendo nada à toa, né? Com a boca à toa, eu comecei a comer esse negocinho aqui. Com a cabeça à toa, eu comecei a ver aquilo lá. Uhum, tá bom, né? Então, a Tule nem se incomoda com aquilo, fala que bacana, legal, tudo bem, fica tranquila, tudo bem. A casa passa a amanhecer bonita, limpa, cheirosa, e tem até flor, né? No outro dia ela acorda. A Malo transa, faz sexo com o marido, né? Malo, Tule fazem sexo com o marido, né? Ali começa, a gente vai vendo assim, essa coisa erótica tomando propriedade da casa, eros naquilo que come, erótico não é só transar, né, gente? A gente associa muito a pele. Eros é a alma, é aquilo que dá prazer, aquilo que a gente saboreia, né? Então, o que acontece? O aspecto erótico passa a tomar conta daquela casa, né? Eros está presente, você vê a refeição delas aí na mesa, da Malo com a família, é outra coisa, diferente daquele pedaço de pizza que o marido queixava, né, requentado, sei lá o que que era, que joga ali na mesa. Tá claro que eu estou falando, gente, está cansativo, está dando para acompanhar, eu quero que vocês falem, né? Essa é a leitura que eu fiz. Achei importante citar, a princípio, essas figuras que apareceram, que eu acho que para a transformação, já que a gente está vendo o caminho de individuação da Malo, é importante a gente perceber aspectos que promovem essa individuação, né? Aspectos de ânima, ânimos, e também um encontro com a sombra, que eu acredito, Tule representa a sombra relegada, negada, levada para o mundo do inconsciente, né? Está lá no inconsciente dela, enfim. Mas ela começa a trazer e fazer contato com aquela figura, né? Que é interessante, que é agradável e tal. Me lembro agora, ela sai, a coisa acontece, tá tudo bacana, transa com o marido, a Tully a convida para ir para balada, né? Uma noite meio orgiástica, né? Vamos lá, vamos tomar, vamos beber, vamos fazer. A criança, mas e a criança? Mas seu marido lá em casa, né? Você vê que alguma coisa, em todos os sentidos, alguma coisa diferente se inaugura, né? Toda vez que a gente faz um enfrentamento com as figuras de ânima, de sombra, tal, alguma coisa se experimenta no aspecto criativo, né? A gente começa não só a olhar para as coisas negativas daquilo que eu vivi, mas aquilo vai surgir agora para mim uma possibilidade da criatividade, né? De uma criatividade, de uma resposta espontânea, inédita, nova, né? Que não é decidida pelo ego. Não é o ego que vai trazer a resposta espontânea, criativa, nova, que a gente precisa. Não é. Enquanto a gente estiver buscando essa solução a partir de uma consciência egóica, a transformação não se dá, né? Então, nesse contato com todos esses aspectos que ela vai esbarrando, se eu estiver esquecendo alguma coisa, vocês me falam, se eu pulei alguma coisa, elas vão para a balada, né? Para orgia, né? Tomam todas, dançam, se divertem, é muito bacana, né? Quando ela está no bar, né, naquela consciência, ela começa a rememorar, ela começa a relembrar, pela música que ela ouve, ela começa a ressentir, né, ou aquilo que ela não ressentia de verdade, né, a lembrança dela, a relação dela com a Violet, o nome da moça, né? Ela encontra e começa a lembrar aquilo,
e aí uma projeção ferrada ali com ela, uma briga com ela mesma, que é a Tule, né? Ela começa a acusar a Tule, né? De tudo que ela fez com que ela passasse, por ser omissa, por não ter se colocado, por não ter se expressado de uma forma diferente, e tudo que ela sofreu com a Violet por conta da Tule, né? Parece que ali a briga já é com ela mesma, né? Ela já está, tem uma coisa agressiva, brava, de uma coisa contida que ela trazia com ela, né? Ela bota para fora, ela xinga muito a jovem, a jovem Mar, né? Ela briga com a jovem Tule ou com a jovem Mar, né? Bota para fora, fica muito brava. Depois que ela fica muito brava, tenta voltar para a casa que ela morava, ela vai lá, fuça, tal, sabe? Ela acorda e vê que não é nada daquilo. Ela passa mal, né? Vomita. Eu acho que antes disso, não. Ela tem a mama, para quem amamenta, vocês sabem, chega uma hora que se não for sugada, né, se o bebê não suga, aquilo vai empedrar, vai ficar, e ela tem uma dor muito grande, né, por não estar amamentando. Tem uma dor por não estar amamentando, e em seguida que elas conseguem resolver com massagens, com água fria, alguma coisa assim, que a Tule ajuda, ela, ela, ela fala que está com saudade da Mia, a filhinha dela. Então, a gente vê alguma coisa surgindo no caminho, né? Ela está com saudade da Mia. Tem até uma certa tristeza, assim, eu vou chegar lá. Não, você vai voltar para casa. A Tule fala para ela, fala, não, mas eu vou chegar lá, ela já cresceu, já passou um dia, já é de manhã. Ela começa a pensar de uma outra forma, que é o que a Tule tinha dito para ela lá atrás. Olha, vai dormir, dorme chegando, mas amanhã, quando você levantar, ela já é outra. Já passaram-se algumas horas, você não vai ver, né? Então, ela tem vontade de voltar, tem saudade da Mia, né? A Túlia aproveita, quando vê toda a condição em que ela se encontra, tudo que aconteceu por ali, diz para ela que está indo embora, né? Está tudo certo, está tudo muito bacana, mas que ela tem que ir, né? Se despede fala que tem que se despedir, que vai embora. Bom, enfim. Ela fica desesperada, eu pergunto, mas como é que eu vou viver sem você lá na minha casa? Né? E ela fala, não, você vai voltar, vai ter um cotidiano, uma vida, sabe? Você vai levantar, escovar os dentes, usar fio dental, tomar banho naquele chuveiro ruim que tem na sua casa, né? Mas tem lá umas criancinhas, né, que te esperam, tem uma cama macia, né? E vai falando algumas coisas e tem uma cama assim, quer dizer, você tem um lar, né? Ela fala, você tem um lar, você vai voltar para o lar. Ela fica ali na dela, tal, enfim, daí estão voltando para casa, embora ainda embriagada, sei lá em que condição, estão voltando para casa, ela que tem que dizer para Tule não dormir, as duas estão meio, mais a Tule, né, para Tule não abandoná-la, nem dormir pode, fica aqui, converse comigo, ela fala, você só quer conversar, não quer. Bom, enfim, acontece o acidente, né, acontece o acidente, o carro cai dentro da água, né, e ao contrário do que ali aconteceria um afogamento, Tule salva Malo, Tule sereia, né? Tule sereia salva Malo do acidente, do afogamento. Ela tira Malo do afogamento, da possibilidade de ficar. A gente coloca dentro da leitura simbólica, dentro de alguns autores, até quando eu escrevi sobre a Deméter, depois também falando sobre a Io, a gente coloca que voltar a adentrar as águas, seja do mar, do rio, do oceano, né, seja o que for, significa adentrar, o oceano acho que não, é assim também, significa um caminho de renovação, de
como é que a gente fala? Rejuvenescência, tá? Porque a água tem o significado da grande mãe, tá? A grande mãe Tétis, lá atrás era a grande mãe Tétis, a grande mãe. As águas, elas têm essa condição de regenerescência. Com tudo que você vê de mito, que a mulher volta para a água, tal, cai na água, né? Ela tem um efeito regenerativo, né? E ela, portanto, vai sair dali regenerada, né? Ela voltou para as profundezas da água, das águas da grande mãe do matriarcado, tá? É ali ela se refaz, se reabastece e vai para o mundo patriarcal de novo. Ela voltou, mas nessa condição, não dá para querer voltar lá no matriarcado, nunca mais. Tem um monte de gente que pensa isso, eu escuto, às vezes, alguma pessoa fala assim, tem que acabar com esse patriarcado, tem que voltar lá. Gente, isso não existe, né? Nós caminhamos, sim, por uma outra consciência, que naquele outro livro, eu atribuo, não sou só eu, alguns outros autores, um quarto regente de consciência, que é regido por Dioniso, tá? Dioniso seria o próximo regente de consciência, tá? Eu escrevi no livro Dioniso, porque eu acredito bastante, tento defender essa ideia, né? Mas não sou só eu, não, tem mais gente que fala disso. E, então, regido por Dioniso, que a gente fala que no patriarcado, mas Dionísio é o louco, Dionísio é o bêbado, Dionísio é isso. Gente, ele é tudo isso no patriarcado. Tá? Quando você vai ler, ele não é só isso, isso é uma faceta dele que se apresenta. A outra faceta dele é bem diferente, tá? Ele tem uma outra relação com o feminino, ele tem uma outra relação com a vida, ele tem uma outra relação de prazer. O Dionísio é o outro cara, né? Na cultura patriarcal, ele é o deus do teatro, o deus da loucura, o deus da bebida, Baco, o rei do, né? Na cultura romana, na mitologia romana. Então, assim, mas ele não é, né? Então, acredito sim que a gente possa caminhar para essa outra consciência, né? Pós-patriarcal. Bom, uma outra coisa que, além dessa regeneração, que eu pensei, depois eu fiquei olhando, se vocês repararam, acho que repararam sim, tem uma sereia que aparece o tempo todo. Tem uma sereinha. No início do filme, a propaganda do filme, a voz, é uma sereinha. A imagem que tem, inclusive a capa do CD lá do disco da Tule, é a Marlon numa banheira, a filhinha dela lavando o cabelo dela, né? E ela, da banheira, sai o pé da sereia, um pé de peixe, uma pé de peixe, sei lá como é que chama. O pé do peixe, da sereia, né? Então, assim, isso, se a gente prestar atenção, eu acho que é uma leitura, assim, é um símbolo fantástico que aparece ali. Por que aquela sereia permeia? Tem hora que ela está assistindo a televisão, é um desenho de sereia, as pequenas sereinhas dançando, tem muito de sereia no filme, né? Eu falei, gente, o que é esse raio de sereia? Né? Ela aparece em várias situações no filme, tá? O simbolismo da sereia, ao que a gente entende, sempre esteve associado às deusas, ao feminino, que a gente fala aqui, habita num universo sombrio, tá? Um universo diferente desse que a gente está acostumado, né? São as sereias, assim como as ninfas, as erinhas, as fúrias, são aspectos de um feminino sombrio, relegado ao mundo sombrio, ao inconsciente, ao mundo das sombras, tá? Mas elas atuam, de alguma forma, vindo em busca da transformação, né? Tanto as erinhas, as fúrias, como eu já disse, são aspectos relegados ao mundo sombrio, mundo negro, né? Negro. Quando a gente fala dessa condição do mundo negro, isso nos remete também, que eu achei fantástico a gente poder lembrar, do mito de Lilith, né?
Fantástico. Daí, se você puder fazer, não vai dar tempo da gente fazer, mas se a gente fizesse uma leitura simbólica total, novamente, não sobre os olhos de Deméter, sobre a visão do aspecto de Deméter, mas de Lilith, é bem legal também, é até mais profundo. Pena que eu fui pensar isso depois e ficava muito comprido, tá? Mas tem uma coisa de Lilith, né? Tem uma história, tem uma versão que diz, até é só falar isso para vocês, tem uma versão que eu vi uma vez, eu sinceramente não vou lembrar onde, que diz que as sereias foram criação da Deméter, foram criações da Deméter. Eu não vi isso muito aprofundado, não. Criações da Deméter, assim, revoltada, é que ela transforma as jovens que estavam brincando com o Corê, que estavam junto com a Corê, e que se recusaram a salvá-la, a ajudá-la, enquanto a menina é raptada. Então, diz o mito, diz a lenda, que a Deméter as transformou em sereias, né? Seres fadados a ficar metade embaixo da água, não sabe? Elas não podem vir para a superfície, negadas a quem será negada a superfície, né? O mito da sereia, como eu estava dizendo para vocês, o Chevalier atribui a sereia àquele ser sedutor, perigoso, que cria emboscadas amorosas, eróticas, né? E que os homens precisam se proteger. Quando a gente lê lá a Odisseia, Ulisses, ele fica amarrado, ele pede para que amarrem, né, o mastro lá, o mastro, sei lá, o mastro, para que ele resista ao canto da sereia, que senão ele cai, né? Então, assim, a sereia está muito associada a esse aspecto. Quem coloca bem isso é o Chevalier, só que ele vai estender um pouco, né? E a gente vai ficar um pouco com essa ideia aqui desse lugar. A sereia, por outro lado, aparece como símbolo na condição de Lilith, tá? E Lilith é a primeira esposa do Adão. Tem gente que fala, não, senhor, mas o Adão, né, Cissa? O Adão foi casado antes da Eva. Foi, né? Ele foi casado, sim, com a Lilith. Não sei se ele casou, mas era para casar, né? Mas parece que não rolou o casamento porque ela era muito independente, sabe? Muito malucona, ela queria viver, ela tinha muita vida, né? Ela tinha uma coisa erótica, ela gostava de, sabe? Ela tinha vida, ela tinha movimento, ela precisava desse movimento. E ela, quando sente a história, ela é um pouquinho mais complexa, fala assim, quando o Adão tenta copular com ela, isso é um tema, né? Tenta copular com ela, sendo que ele fica em cima e ela embaixo, ela não aceita. Ela está submetida àquele masculino, subjugada, por que não ela em cima? Tá? Então, quando Deus criou Adão e Lilith nessa condição, ela se revolta. Ela fala, não, não vou me subjugar, submeter a você sempre, né? Isso é uma metáfora, um símbolo, né, do que diz a submissão do feminino, né, ao patriarcal, ao masculino, né? Então, a Lilith, ela fala, não, se for assim, então eu prefiro. Ela vai morar no deserto. Ela abandona o Adão e vai para um deserto, sabe, onde vive com os mortos, com monstros, qualquer coisa assim, mas ela não vai ficar lá com Adão, tá? A gente fala que a Lilith, ela é uma força erótica, né? Ela traz Eros e Thanatos, vida e morte, tá? Ela consegue viver e busca essa vida intensa, tá? Rompe com uma coisa, acontece outra, porque a gente precisa entender essa coisa da morte, né, gente? Morte não é a morte, é a morte de um estado de consciência, a morte de um momento, a morte que a gente não lida. A gente não lida com a morte, tá? A gente quer garantias de futuro e a gente não lida com aquilo que foi, né? Isso a gente. E a Lilith, por outro lado, ela é uma deusa erótica ligada à vida e morte e renascimento. Tem algumas afirmações que dizem até que vamos dizer assim, ela é descendente também do lado do momento do matriarcado, tá? Ela é uma deusa também que viveu lá, assim como a Deméter, recente,
ela não, ela reage, né? Então, assim, para mim, me sugere também que a Lilith, ela vem à noite, a gente fala, daí se escuta histórias de Lilith, são fantásticas, quem quiser ler, bem bacana, não sei quem conhece, é, porque ela traz esse feminino sombrio, esse feminino relegado, esse feminino erótico, esse feminino que transa, esse feminino que briga, e vai embora, tá? Ela tem uma outra condição, e que no patriarcado, a história do Adão, veja só, é relegada também ao mundo das sombras, não pode. Daí, o que eles fazem lá? Deus, né? Cria Eva, né? Melhor a Eva vai ser a mãe dos filhos de Adão. Rainha Bel tem a história lá, mas enfim. É ela que vai ser escolhida para a condição de esposa, né? Lilith não é para casar, vamos dizer assim, né? A Lilith não é para casar. A Lilith é para outras coisas, mas não para casar. Mas ela é um aspecto bem bacana. Quando a gente lê lê um pouco, se vocês pegarem qualquer texto que fala de Lilith, ela vem à noite, daí tem histórias bonitas que mexem com a sexualidade da mulher, papapá, papapá, sabe? É bem bonito a gente entender aquela que foi relegada ao mundo das sombras também, tá? E substituída pela Eva, né? Então, ela chega de noite, assim como a Tule, ela chega à noite, né? Tem as sereias, tem um monte de coisa ali forte. Ela gosta de ver coisas diferentes na televisão, né? Eu acho que tem muito de Lilith ali também, né? Tem a Ó, Eva durante o dia. a Luciana está querendo falar, pode falar, Luciana. Pode falar. Eu não conheço a história, né? Eu dei uma rápida pesquisada aqui na Lilith, me interessei por ela, mas aí eu fiquei pensando, eu poderia dizer, também nem sei se é assim que uso o termo, né? Mas assim, que ela seria, assim, no caso, as mulheres que se prostituem, que Talvez. trabalham nessa função, eu não sei como diz, assim, O que hoje. vocês acham, gente? Eu Ah, eu acho que pedi, aí eu não me mesmo. remeteu a isso, assim, sabe? Uhum. Eu acho que pode ser, porque vai para um universo assim, relegados ao mundo sombrio, né, no Porque patriarcado. a gente cresceu ouvindo falar, né, que não é uma mulher para casar também. Lógico que o que você trouxe é mais amplo, mas eu, Sim, mas eu associei, lembrei agora, porque está sim, no mundo das sombras, né, sim. eu não sei dizer, esse jeito de gerir a vida. E isso só se realiza na sombra, né? Só se realiza na sombra. A elas é permitido. Que realmente lá no deserto, com uma situação esquisita, pode, né? Porque aqui no nosso universo patriarcal, não, você é esposa. Aí você tem que casar, ter filhos, cuidar dos seus filhos e viver a sua vida bonitinha, né? Então, Mas, por acredito. outro lado, fiquei pensando Hum, aqui, né? Por outro lado, eu acho que é uma condição que a Lilith não aceitaria, porque tem uma submissão muito grande também, né? perfeito, exatamente. Porque, assim, elas têm que fazer o que o homem, ou, né, que a parceria ali vai Isso, exigir. Então, eu estou te verdade. pagando para você me servir, né? Isso, reedita o que ela não queria, né? Uhum, De novo, é verdade, sim. Rosana, com certeza, não, é isso mesmo, ela não submeteria. Eu acho que a Lilith, na realidade, não sei se vocês conhecem, tem um poema da Cora Coralina, que chama-se Todas as Vidas. Todo trabalho que eu faço, eu levo esse poema comigo, quando é com mulheres, né? É, que fala de todas as vidas, todos os aspectos que existem dentro de nós. E essa mulher da rua, essa mulher, a prostituta, é um aspecto meu, relegado a um outro plano. Ela fala de várias vidas, ela vai citando o que eu sou eu, a cozinheira, a parideira, a mulher faladeira,
eu sou a velha sábia, eu sou tudo isso, e eu sou essa mulher também. No nosso universo patriarcal, relegado, que nem você falou, Luciana, a um mundo sombrio. Então, não é Lilith, não, né? Acho que é um aspecto do feminino negado. A Lilith, eu acho que não ia se colocar mesmo, não é, né, Rosana? De jeito nenhum. Não ia. Não. Só a gente pensar no nosso lado Lilith, você se submeteria? Não. Porque esses arquétipos todos estão dentro de nós. Pergunta para a sua Lilith. Eu vou perguntar para a minha aqui, ela fala de jeito nenhum. Não é? Então, assim, cada vez que a gente fala de um arquétipo, esses arquétipos, eles fazem parte do inconsciente coletivo, tem os arquétipos pessoais, os arquétipos do inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. O meu inconsciente pessoal provavelmente não aceitaria. Aquilo que eu trago do inconsciente coletivo, também acho que não, né? Acho que não. Não sei. E a gente consegue sentir aquilo, né? Não, não sei se eu estou certa. Agora estou pensando nisso agora aqui, gente. Desculpa. Que mais? Então, o que acontece? Cheguei lá na Lilith, né? Que eu acho que é muito importante a gente ter lembrado, eu acho que fundamental. E concluindo, que daí eu gostaria que a gente pudesse conversar, acho que a gente vai ter tempo, né? Volto lá na música. Você só vive duas vezes, não na substituição de uma vida por outra, isso eu escrevi, tá? Mas pela integração das demandas sociais aos apelos do nosso inconsciente. Você só vive duas vezes numa conexão criativa e saudável entre as exigências do ego e aquilo que clama e reclama dentro de nós. Lá na música eles dizem isso, uma coisa que atende à demanda da vida, ao self, eles falam self, tá? A música. E aquele que atende o meu sonho. Eu tenho que viver essas duas coisas concomitantemente, não dá para um dia, daí eu vou mudar outra vida, vou ter outra coisa. Não, isso não existe. Isso é uma consciência também meio neura. É integrar esses dois aspectos aqui e agora. Tá? É aqui que eu vivo o que é a minha atuação no mundo, a demanda social e aquilo que atende a mim como essência, ou seja, aquilo que me é essencial, né? É onde eu vivo aquilo que coloquei, aquilo que clama e reclama dentro de mim também. A minha fala é essa. Se vocês quiserem, a gente pode ficar. Tudo bem? Bom. Quem parte? Gostaria de fazer uma colocação. Estão me ouvindo? Estou. Ok. O sinal está ruim. Não, que, assim, no final do filme eu fiquei bastante intrigada, né, com uma daquelas últimas cenas, após o acidente, né, porque a Marlon, ela se machuca bastante, né, e tem aquela cena da Tully que vira uma sereia e a salva, e depois ela aparece lá no quarto do hospital totalmente ilesa, né, assim, ela não estava... Né, ela não se machucou nem nada. E eu fiquei ali, naquele momento, pensando, porque até aquele momento eu não tinha dúvida quanto à existência real da Tully, mas quase no final, naquela cena, eu comecei a questionar se a Tully realmente existiu ou se ela foi uma produção, né, do inconsciente da Marlon. Não sei, não sei se alguém pensou nisso, se isso chamou atenção, isso para mim ficou uma incógnita. Isso. Sabe o que eu acho, Thelma? Essa parte que está aí, que é essa incógnita para todos nós, que eu acho que era uma coisa que nós precisaríamos discutir. Esse marido que lá agora está aqui,
né? Aquela conclusão, que conclusão que se chega, né? Esse marido sabia da babá, não existia babá, ela estava delirando, sabe? Ela fez uma cisão, uma divisão interna maluca. Quer dizer, o que que essa mulher viveu? O que que significa aquela pessoa inteira, íntegra ali conversando com ela e ela toda destruída? Eu acho que esse seria um motivo interessante para a gente refletir, porque eu não consigo definir de alguma forma aqui, a gente pode até chegar no resultado, o que aconteceu realmente. Ela tem ela é maluquinha, ela tem uma patologia, ela, sabe, é só uma condição da depressão, ela fez um parto, talvez depressão pós-parto, violento, né? E a Porque vida chama, assustadora. porque chama atenção, né, que a psiquiatra chama o marido para conversar e questiona se ela tinha algum problema, né, de saúde mental, né? E aí Isso. depois aparece a Tully. Aí tem uma fala que eu achei muito interessante, né, da Tully nesse momento, que ela fala para ela, agora eu estou indo, obrigada por ter me dado vida. Vocês lembram dessa fala? Né? Então, isso mais uma vez me remeteu a talvez alguém que na realidade não existiu, que foi algo do inconsciente dela. Isso, exatamente. Só uma projeção do inconsciente, né? Uma expressão do consciente, uma manifestação, né? E se você prestar, legal você falar isso, Thelma, gostaria muito que a gente pudesse falar só, porque tem uma hora também que quando você está no final do filme, quando elas estão conversando lá, tem aquelas discussões e tal, tem uma hora que você não sabe mais, para mim, pelo menos, ficava assim, gente, mas quem está se beneficiando do que aqui? Sabe, quem é que está se beneficiando do quê? Né? Porque a outra também, ela ganhou vida, como você colocou, ela está ali e ela tem um benefício com aquilo. Né? Ela começa a falar de uma forma assim, como se ela se beneficiasse daquela situação. E agora está tudo certo, agora eu vou embora. Ela precisava, aquela jovem precisava ressentir, reviver, acontecer novamente, né, de uma outra forma, numa outra condição, né? Eu acho que pode ser essa coisa de me dar a vida, trazer essa condição lá do fundo mesmo do inconsciente, né? E poder olhar para aquilo numa realidade, né? Numa vida. Sei. Eu achei bacana isso. Não sei se mais alguém quer falar sobre isso. O que ficou claro aí, se era real, não era real? Como é que... Pode falar, Ana. Então, quando, no final do filme, que volta, né, aparece de novo a Marlo fazendo tudo o que ela tinha feito com a Tully, mas ela sozinha. Então, o que eu entendi disso é que a babá noturna poderia até ter existido junto com a Marlo, né? E que ela, né, ela absorveu ou ela incorporou as outras deusas para fazer tudo que ela que ficou escondido na sombra, né? Que ela só tomou posse da Deméter durante todo o tempo. E quando a babá chegou, a babá noturna, né, que não necessariamente era aquela mocinha, Tully, ela começou a tomar posse dos outros papéis que ela tinha, dos papéis de Afrodite, dos papéis de Ártemis. Ela começou então, quer dizer, ela fez uma integração de todos os outros papéis da vida dela, né? Inconscientemente, né? Não sei, mas ela acabou conseguindo incorporar as outras junto com a Deméter. Não sei se deu para entender. Claro, perfeitamente. Eu Achei super interessante isso, essa visão aí, né? Porque aí os outros femininos foram surgindo, né?
Sim, sim. Muito Ela interessante. conseguiu, com a ajuda dessa babá noturna, né, ou com, ela conseguiu despertar nela os outros papéis que estavam Uhum, na sombra, né? sim. Ela não conseguia ter os outros papéis desenvolvidos, ela só conseguia ter o papel de Deméter, Deméter, Deméter o tempo todo. Uhum. Então, E tanto é eu, que ela foi fazendo tudo sozinha ali, pelo que viu, pelo que a gente viu, né, na noite, naquela noite, ela fez tudo sozinha, ela saiu de bicicleta sozinha, ela estava naquele bar sozinha, né? Então, uhum. ela estava ali com todos os papéis despertando, né, para uma nova fase, para uma retomada. Exatamente. E isso, Cissa, não sei se eu coloquei lá atrás, porque, assim, o caminho de individuação consiste justamente na condição que eu desenvolvo de ativar os outros arquétipos, entendeu? E não ficar aprisionada em um ou dois na nossa vida, né? E esse, como ela está num processo de caminho de individuação, como todos nós, e nem sempre a gente consegue atender todos esses arquétipos, não dá para vir à tona todos eles. Isso a gente fala, para quem acredita em Deus, é Deus, que é uma onipotência. Eu transito bem em todos os papéis. Minha Afrodite está ótima, minha Deméter perfeita, né? Minha, Uhum. sei lá, Perséfone, né? Resolvida, quer dizer, não é bem assim, mas você fez uma leitura perfeita, porque realmente é o que o Jung vai dizer. O Jung diz a gente, sabe, o que vai zicar, o que vai atrapalhar é onde eu fico aprisionado numa condição de um arquétipo, tá? E não consigo ativar os outros arquétipos que poderiam trazer a resposta muito mais criativa, tá? Eu estou aqui conversando com você, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, estou conversando com você aqui, tranquila, bacana, de repente você começa a gritar comigo, tá? E eu continuo aqui dizendo, não, peraí, veja bem, tal, sabe? Às vezes eu vou precisar falar, puxar uma outra, eu falo assim, vem aqui e fala com a Cissa. Fala com ela para mim, a outra diz, olha, Cícera, Ana Cecília, você não fala assim comigo, tá? Menos eu não vou aceitar que você quer dizer. Eu tirei, eu transito em outras condições, em outros arquétipos de uma forma mais criativa. E isso é a solução das possibilidades de não entrar num aprisionamento, numa angústia errada. Muitas vezes eu estou reeditando um modelo, eu falo que embaixo da mesma tecla houve o mesmo som, né? Então, é justamente o que você falou, ali ela se experimenta, ela traz à consciência outros arquétipos reprimidos, né? Uhum. Uhum. Reprimidos, que não é permitido vir à tona. É só mãe. Uhum. Eu concordo também que, assim, alguma babá existiu, né? Porque senão ela não teria aquela disposição jamais, né? Para fazer o Uhum. que ela foi fazendo. E assim, para mim, né? Eu me dei conta que a Túlia era ela mesma, ela Uhum. jovem, né? É. Uhum. Porque quando perguntam, acho que para o marido no hospital, não sei bem onde, não lembro, qual que era o nome de solteiro dela, e ele fala, Tuli, né? Então, era ela. Ali eu falei, nossa, é ela, né? É ela Uhum. falando com ela mesma, né? Ela se resolvendo com ela mesma, tentando resgatar tudo isso que existia antes desse casamento, da maternidade, né? E fazendo esse confronto ali. Sim. E é uma figura que ela traz das sombras, retida lá numa angústia não resolvida, né? Quer dizer, aquilo que ela não resolveu lá na situação dela, ela, ela, ela volta para conversar com essa jovem que é ela mesma, né? Que não, ela acho que não resolveu, não teve atitudes corretas, não resolveu, vamos dizer assim. Aquilo continua lá, contido, retido lá no inconsciente, de uma forma sombria, né? Assim como outros aspectos, porque a gente não pode entender sombra só como uma coisa negativa, né? Vem ali também na sombra tudo que ela negou para poder ser aquela grande mãe, né? Ela deixa de ser divertida, ela deixa de ser jovem, ela deixa de fazer outras coisas. No final também, assim como a Thelma lembrou lá no hospital, e também tem antes um pouco, não, depois disso, né?
ela correndo, né? Tem uma Artemis ali ativada, ela correndo, ela na cozinha, você vê, eu achei bacana assim, porque eles não trazem também um final apoteótico, sabe? Assim que, oh, agora ela virou outra pessoa. Não, é ela, mas ela com o marido, ele escuta a música junto com ela, né? É assim, Uhum. é sutil a integração e a diferença que ocorre, né? Ela tenta ultrapassar a moça quando ela está correndo e cai, né? Uma mocinha jovem, ela olha para a menina, quer dizer, tem uma realidade ali dela, tem um espelho, ela tem uma reflexão sobre o momento quem ela é, o que ela vive, a impotência ali, por exemplo, na corrida, ela está bem grande ali, né? Como é que ela fala? Eu não sei, ela fala do leite lá, eu vaso leite, sei lá, eu produzo leite, uma coisa assim, né? Então, assim, mas tem uma coisa bem interessante que não é radical, é uma coisa que está integrada àquela identidade dela, né? Ela se mantém na condição dela, senão a gente virava tudo igual quando a gente ativasse todos os arquétipos, né? Todas iguais. Mas é bom a gente lembrar. E essa dúvida que a Thelma trouxe ainda me fica, viu, Thelma? Às vezes eu fico pensando, mas qual que é, gente? Eu queria entender de verdade, assim, sabe? Preto no branco, né? O que aconteceu com aquela mulher? Eu não tenho um diagnóstico, tá? O que rolou ali? Temos um diagnóstico? O que aconteceu? Isso é um outro lado meu que vem e fala, tá, maternar, vamos dizer assim, eu quero um diagnóstico, né? O que rolou lá, não é? Ela está doente, ela não está doente, né? Então, tem alguém que quer falar aí? Sou eu, Stael. Oi, Tael. Fica. Gente, vocês me desculpem que eu não sei o que eu arrumei no meu telefone, que eu fiquei torta Você aqui, está de viu? Me ladinho? perdoem. Uai, eu tô de ladinho, não tô nem sabendo por que eu tô assim. Tô aqui Mas tá tentando bom. fazer, mas enfim, me perdoem, viu? Não, Então, seria gente, difícil se o cabelo caísse em cima do seu rosto e a gente não a visse. Mas assim tá bom, tá dando. tá certo. Então, o que a Thelma disse é assim, eu também fiquei bem. Eu identifiquei junto mesmo, porque assim, posso estar bastante enganada, porque já tem um bom tempinho que eu assisti esse filme, mas me parece que ela me pergunta ao irmão, e ela fala da babá, e ele fala, não, eu não mandei, tipo assim, de que você está falando? Teve isso ou não? Eu que estou enganada. Eu não me lembro, não, gente. Vocês Eu também não lembram? me lembro, Na, não. na festa tem uma cena lá, quase já no final, que eles Isso! estão numa festa de aniversário de criança na casa do irmão. E ela está contando da filha, e aí o marido dela está próximo ao irmão e fala: Nossa, como que, olha, você tinha razão, aquela babá noturna, né, fez muita diferença, tal. Aí o irmão fala: Ah, é? Ela fez contato com a babá? Então, Isso aí, o irmão, e era o irmão que ia pagar o salário da babá, né? isso Isso. mesmo. Demonstra uma. Nossa, como assim? Vocês fizeram contato com a babá? E aí fica meio também, mais uma vez, De aquela novo. interrogação. E é isso aí. Então, eu me Exatamente. peguei lembrando bastante disso, porque assim, essa cena me marcou um pouco mais, engraçado, né? Cada pessoa marca mais uma cena em relação a essa questão de como é o que aconteceu ali, na verdade, né? E aí, justamente por conta dessa questão, porque é uma questão extremamente prática, quem é que contata e quem é que paga a babá, que para mim nunca foi real, sempre foi uma projeção dela mais nova. Então, assim, agora, o que desencadeou isso, né, é isso que eu realmente, que é a questão que fica, porque foi ela, de repente, pensar, poxa, se eu não fosse tão arrogante,
uma babá bem que seria boa para mim, né? Será que ela não pensou, gente, mas peraí, uma babá ia ser uma boa, principalmente de noite. Mas, é meu irmão, né? E ele é todo chatão, e ele, enfim, não vou aceitar, né? Mas dentro dela pensou, mas não é uma má ideia, né? Enfim, eu acho que partiu dessa reflexão, enfim, porque para mim realmente eu nunca tive dúvida de que não houve nada real, pelo menos Sim, eu, né? ô Israel, mas é engraçado porque, assim, eu falei de uma figura de ânimos naquele irmão, né? Mas, de repente, quando ela aceita, parece que ela aceita que existe dela também um mínimo que seja desse interesse de um conforto, de uma coisa assim como o irmão, né? Que, a princípio, ela projeta tudo no irmão, né? De repente, parece que ela aceita, tem o Rafael falando, É é, a e Luciane, que ela está, acho que no Meet de alguém, né? o Mas Meet eu está não com outro consegui nome. ler tudo que ela falou, apagou, porque estava. Deixa eu ver aqui. Mas fala de novo, Luciana. Também acredito que só existiu para ela, a babá. Boa noite, gente. Eu, Amiga, eu acredito mesmo que eu concordo com a Estel que para ela foi real, né? A Tule era ela mesma, né? Como vocês estavam falando. Mas, assim, para as outras pessoas, não. E ela mesma fez os bolinhos, ela deu conta de tudo, graças a Tule, né? Graças a essa Tule que ela e ela conseguiu, contém, né? que ela contém. Ela Foi. contém. Uhum. Ô, Mas eu Rosana, acho que tinha uma babá. isso que eu ia falar. Eu concordo Sabe com a por Ana quê? Cecília, gente, tinha uma babá. Mas, Ela Rosana, não ia fazer tudo aquilo sem uma babá. você fez uma observação, Rosana, assim, que lá no hospital ele pergunta o nome, a enfermeira pergunta, sei lá, a atendente pergunta para Nome de ela solteira. o nome de solteira. Mas ele pergunta, eu vi como nome de solteira, depois eu voltei e a mulher pergunta como era o nome da acompanhante. Ah, Aí ele é? fala, Tule, também. Isso foi mesmo. Ele Vocês falou. lembram disso? Ele pergunta, e acompanhante, como que se Porque chamava? Ele fala Tule. ele nunca a viu, mas ela Não, comentava sobre ele, então ele acreditava que ela estava lá. ele, Esse ele marido fala é um que ela ser à viajava, parte, né? que elas saíram juntas, que a acompanhante estava com ela. Então, Uhum. assim, de novo, na sua cabeça tem essa fala que você disse, e tem uma fala que ela pergunta, como é o nome da acompanhante? Ele fala Tule, ele ainda soletra. Tule, Nossa, preciso lembra? assistir de novo, que eu acho que eu perdi umas coisas aí. Tully. Ele soletra. Como é que ele sabe, inclusive, soletrar o nome da moça? Amém? Né? Não Eu nem sei, eu sabia pensei que na hora. existia. Se Não é? existiu, né? Tem uma hora que ela fala isso também. Então, assim, acho que todos nós, de repente, Não sei, eu fico pensando em duas coisas aí, né? Uma que tem um recurso cinematográfico ali, né? Que o produtor, enfim, quer passar uma mensagem. Então, eles usam alguns recursos assim. E tem, isso, eu acho que, eu não vejo uma patologia ali, mas eu acho que pela exaustão, teve uma cisão, tinha uma certa depressão ali que provoca isso, né? Essa falta de confusão ali. dormir, a médica coloca. Exatamente, que não está só dentro, que vai para fora, né? Então, acho que não Isso, é patologia. É como aquele filme, o filme que a gente discutiu aqui também, que é o Duas Vidas, né? Que é com Bruce Willis, que ele sim. encontra com ele criança, né? Ele conversa com ele, passa o tempo Isso, com ele, e também não é verdade. real, né? Isso. Uhum. Isso é muito É. interessante. Eu acho que é isso que você colocou, né, Rosana? Eu também sempre penso nisso. Além de tudo, nós temos que ver, além desse aspecto, a arte do filme, que nos possibilita fazer todas essas leituras dos símbolos, né? Cada um de nós vai ver esses símbolos de uma forma. Isso é importante entender, né? Porque a Sim. arte, ela favorece, ela nos fornece símbolos, a gente consegue ampliar, fazer uma leitura desse símbolo, mas cada um de nós pode fazer uma leitura diferente.
além disso que você está colocando, e qual é a proposta e qual é o desejo desse diretor, quem produziu, seja lá quem for, Sim. escreveu, o que ele quer nos passar? Quer deixar a gente confuso? Ele vai botar assim, Tule 2? Acho que não, acho que ele queria prender a gente até o final. Exatamente. Deixar o nó na cabeça da gente, porque que é isso? Porque tem uma coisa que nega a outra o tempo todo. Sim. Agora, acho que fica também, né, assim, como é importante e a necessidade de se cuidar das mães, né, das mães se cuidarem, né, porque ela se transforma em outra pessoa. Assim, ela está à beira de um colapso ali mesmo. Eu estava comentando com a Luciana no começo que me deu muita angústia ver ela daquele jeito, né, assim. Eu estava pensando se eu ia continuar a assistir o filme ou não, né? Falei, meu Deus, eu não aguento, tô aguentando mais. Acho que eu lembrei um pouco de mim, assim, né? Sim. Quando os meus eram pequenos. Imagina, meus gêmeos. Aí eu falei, minha nossa, acho que ela não vai aguentar, né? Mas depois parece a babá. Eu fiquei pensando assim, porque ele pode também retratar esses dois lados, né? Eu acho que você já teve falado. A exaustão da maternidade, o quanto que as pessoas romantizam isso, né? E também a não maternidade, o desejo aí, talvez, né, guardado, como, eu não sei fazer uma leitura junguiana, então vou dizer, guardado aí no inconsciente, esse desejo aí que não foi realizado de alguma forma, ou de repente, então, tanto que ela não aguentou, ela foi embora rapidinho, ela não aguenta ver essa vida que talvez, ela também tenha desejado um dia. Então, eu acho que é um pouco rico, porque ele aborda vários aspectos. E traz à tona aí essa sociedade patriarcal, onde que ela está, o que ela está fazendo hoje, né? Porque ela está presente o tempo todo na nossa sociedade, o tempo inteiro. Perfeito. Né? Então, assim, não é que seja ruim, mas também não é que seja bom. É o que a gente faz com isso, o que é cultura, o que a gente, como ela é representada, o que a gente faz com essa representação. Sim. Né? E aí, depois que pensando, talvez a Lilith entra aí, né? Nessa questão de não se subjugar, nesse sentido aí também. Perfeito, também acho. Outro, entendeu? Não Sim. É uma coisa meio perdida, né? Assim, que também não está nesse aspecto de não maternidade e também não entra no aspecto de maternidade. Porque se a gente for parar para pensar, tudo a gente vai encaixar em algum padrão. Embora é um pacto, gente, não tem como, assim, entendeu? Por mais que, eu não sei, assim, né, na minha cabeça, por mais que a gente fale assim, não, eu não vou ceder a isso, a gente acaba, de alguma forma, tendo que fazer alguns arranjos, e talvez ela entre nesse sentido, a figura da Lilith. Isso é uma viagem minha, tá, gente? Sim, não, ótima viagem. Não tem, porque não tem como, assim, isso é na minha visão, eu acho que não tem como não aderir de alguma forma a algo, porque senão a gente fica perdido. A questão é quando esse algo nos machuca, o quanto ou como, né? Ou não machuca. É o que faz bem. Sim. Uma série de fatores. Eu acho que você fala uma coisa, Luciana, que é muito importante quando a gente trabalha esse tipo de condição, que é fazer, como quando eu escrevi sobre a Io também padece muito. A Io escrevi no livro do Prometeu. Ela padece muito dentro da cultura, no universo patriarcal, tá? E, ao mesmo tempo, o que vai salvá-la é quando ela tem um encontro lá
No livro, ela tem um encontro no Cáucaso com o Prometeu, e o Prometeu conta para ela o objetivo daquilo tudo que ela está passando. Tá? Então, eu fui escrever um pouco sobre o que é importante quando a gente descobre e percebe o propósito daquilo. Tá? Ter um propósito alivia, ter um propósito, ter uma decisão. A Tule fala isso para ela, eu queria isso, você queria, esse é o mundo que você sonhou, tá? Você está brigando com o universo lá com a Violet, com aquilo que você não resolveu, mas eu sonhei isso, eu queria isso. Então, assim, eu concordo, Luciana, que à medida que a gente ajuda essa pessoa no propósito que ela tinha, né, e que ela se renove no seu propósito, tá, as coisas vão resolver. Quando a Tule diz para ela, você vai voltar para sua casa, você sonhava com isso, você tem um lar, você tem 3 criancinhas, você tem uma cama bacana, você tem, né? Então, assim, ela relembra do propósito. Tá? E ela volta para casa e para a relação com o marido, ela gosta do marido. Ela tinha um E ela propósito com sente esse saudade marido. da criança, né? Em algum momento ela sente saudade daquela vida. Ela sente o peito, reclama, e ela tem ela diz assim que, de repente, ela tinha na Violet, que era a amante dela, que ela gostou tanto, ela amava, mas o marido ela escolhe amar. Ela ama aquele marido. Né? A Violet, vamos dizer assim, foi uma paixão, né? Uma paixão louca, tal, com rompimentos e dores de toda a paixão. Um rompimento passional, a atitude que ela tem depois com a Tully é justamente assim, é passional, ela briga, ela xinga, ela fala, quando você perder essa bunda, quando você cair tudo o seu corpo, é que você tem 20 anos, ela agride, né? Então, vem à tona aquilo que ela viveu e que ela vivia com a Violet, né? Uma hostilidade, uma coisa muito passional, eu imagino, que ela viveu na outra relação e que deixou marcas, né? Ela não transitou, ela não resolveu a paixão. Tem uma projeção em cima da outra, a outra tinha uma projeção em cima dela, viveram lá uma simbiose, qualquer coisa assim, né? Então, a Tully ainda fala para ela, volta, você vai voltar. E aquilo que eu falei da Ivy, eu achei bacana que você não tem um final apoteótico, tem assim, ela do mesmo jeito, só que você vê que tem um ar diferente, né? Tem uma alma presente, tem ânima, né? Ela integra a ânima, ela se anima, né? A vida é dura, não tem nada, tá na pia, lavando louça, cortando pepino, sei lá o que ela estava fazendo, eu acho que é pepino. Tá lá cortando negócio, né? Com aquele roupãozinho dela, mais ou menos, né? Que a gente conhece, mas assim, né? Não virou a vida dela, né? A Tully diz para ela, você vai voltar, mas eu acho que você precisa se cuidar mais. Né? Fica muito sucinta a fala da Túlia, mas você precisa se cuidar mais, tá certo, você vai escovar dentes, tá? Mas você precisa sair de vez em quando fazer as unhas, né? Fazer as unhas, embora você não goste que mexam no seu pé, né? Ela sabe muito da Túlia, da Marlon, né? Sabe que você não gosta que peguem no seu pé, tal, mas você vai fazer, ela acrescente alguma coisa, né? Desenvolva outras habilidades, vai atrás de outras coisas, né? Não fique contida só nesse papel de alguma forma. Ela sugere, muito sutil, não fica nada, você tem que fazer isso, tem que fazer. Não. E que é a vida mesmo, né? Que a gente não tem um final apoteótico, né? Não, não é. Construindo ao longo do percurso momentos de cura, de liberdade, enfim, né? Isso. E como a gente, no papel de terapeuta, não tem consciência, às vezes eu pensei um pouco isso na hora, que às vezes uma coisinha de nada que a gente está trabalhando ali muda tanto as coisas da vida, não tem nada apoteótico, né? Você não tem ali uma atitude com o seu paciente que você é o cara, você é a psicóloga, não é nada disso. Às vezes uma fala, uma acolhida, como a Rosana falou, né? Essa moça precisa de ajuda, ela precisa de atenção,
Ela não tem atenção, vai precisar. Acho que a Ana quer falar, Ana. Depois, você levantou a mão? Não, já estava antes. Ana Cecília. Tá Não mudo, tá dando. Cícero. Eu não sei abaixar essa mãozinha. Ah, não, tudo bem. Tudo bem, é que eu achei que tinha levantado de novo. Tá. Não sei, Ana, se a gente vai encerrando. Você quer fazer mais alguma Podemos. colocação? Abrir mais Não, alguma coisa? por mim, assim, vamos ficar, quem sabe no outro dia nós podemos ainda sentar para Ah, discutirmos esse final. O que é ela? Ela tinha uma patologia, o que ela tinha? Eu Depressão queria. pós-parto. Eu fiquei pensando aqui no Dionísio, depois eu quero que em outro momento você fale aí dessa consciência do Dionísio, que eu fiquei Eu intrigada aí. adoro. É fantástico, eu sou apaixonada. Gosto também, assim. Eu falo que eu tive a oportunidade de entender a avó, de escrever sobre a avó, filho e o neto, que o Dionísio é filho da Perséfone, né? Em algumas versões. Eu falei, então eu pude escrever sobre essa geração não, pós, né? Essa herança. O Dionísio é Assim, em julho, eu não vou fazer o Cine Paion, né? Nós vamos tirar férias, mas em agosto a gente volta. E aí já fica um convite, de repente, para você pensar um filme que dê para trazer o Dionísio, para falar dessa outra consciência aí. Vocês também, se vocês tiverem ideia, a gente pensa juntos, a gente se dedica, se debruça, trocamos umas figurinhas, qualquer uma de vocês, Ana, vamos falar sobre isso, vamos, assim, se for bom, eu me disponho a estar junto, avaliando, Legal. escrevendo, sim, legal. Dionísio, eu acho que é bem bacana. Eu acho que é uma consciência pós-patriarcal, a gente fala, diferentemente daquilo que a gente atende de compaixão nesse universo patriarcal, é o mundo da compaixão, é a consciência de compaixão real, verdadeira, bacana. Corresponde ao que o Byton chamava da alteridade? Falava da Alteridade alteridade? do Byton, Tá. exatamente. Tá. Eu acho que eu cito alguma coisa do Byton nesse trabalho. Talvez não no livro, porque o livro sai um tiquinho, né? O texto é maior sempre, né, que a gente tem que escrever. Mas eu cito o Byton na alteridade. E tem esse artigo? Você tem um artigo aí, alguma coisa Eu publicado em tenho algum um lugar? livro, o texto bem reduzido, mas eu preciso até verificar onde está o meu material com Dionísio na íntegra, do jeito que eu escrevi, porque eu vou falar um pouco da religião, do patriarcado, blá, 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 né? Se tivesse uma Poder pegar. publicação, você podia mandar a referência aí no grupo para gente. Não, não Mas publiquei manda não, só no livro. lá. Manda lá no livro. Só do Aproveita livro o mesmo. Tá ótimo. bom? O livro, ó, o livro, hein? Ah, meu Deus, falou do Byton, falou de livro, era Falou só do para cutucar a livro, Luciana. sim. Era só Não para foi por dar uma, acaso que ela assim. apareceu aqui hoje. É, Acho que o livro está chegando. Boa solicitação do pessoal. Você vê, Luciana? Bom, Ana, quero gente, te agradecer de novo, eu agradecer a presença de todo mundo, e espero que participem do próximo. Então, julho não vai ter, mas aí em julho eu já vou divulgar o de agosto e dos outros do segundo semestre, tá bom? Então, participem aí, se gostaram, espero que tenham gostado, que tenham aproveitado, e a gente vai continuando aí nessa jornada. ai, que bom. Luciana, psicanalista, né, Luciana? Eu me enveredei para o lado da comportamental. Nossa, eu gosto totalmente diferente, mas aí da terceira onda, teoria do esquema, né, teoria da aceitação. É bem interessante também, sabe? Mas eu tenho um carinho imenso pela mitologia. Sempre foi, desde criança, assim, eu sempre gostei. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de... Ótimo. Que E é bom. ferramenta para o Jung, mas é ferramenta para o Freud, para comportamental, para qualquer lugar. Vale a pena entender.
Nossa, enquanto vocês estavam fazendo as colocações, eu estava pensando nas mulheres que eu atendo, nas questões que elas trazem, eu falei, nossa, faz muito sentido, assim, sabe? E sem cada um, assim, o rostinho, as questões, falei, nossa, que incrível isso. Os arquétipos regentes, né? É muito interessante, é muito legal. Sim, Esse sim. trabalho é muito gostoso, realmente, você vê nas pessoas identificar esses arquétipos do coletivo que se expressam ali nas pessoas. Bem legal, eu gosto muito. Muito rico, muito bom. Muito obrigada a vocês. Obrigada eu, gente. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Rosana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, boa noite aí para todo mundo, bom final de semana. Né? Para vocês também. Tem que Para gostar, vocês né? também. Para a gente estar aqui numa sexta-feira à noite, assim, tem que Pois gostar. Não é? Patrícia, obrigada, Patrícia, Thelma, Obrigada, sempre Thelma. aí. Obrigada, Patrícia, Luciane, Obrigada, Rafael. Luciane. Obrigada, Luciana. Eu ia falar Rafael de novo. Ana E só para Cecília. encerrar, Rosana, Ana, assim, eu me apaixonei pela Tule, né? Que sensibilidade. Eu queria uma Tule na minha vida. Eu quero aflorar esse arquétipo. Eu também. A gente tem. Vamos combinar da gente encontrar com as nossas Tules. Opa, Elas têm, a gente não pode perdê-las de vista, não. Não, se você se identificou, que olhos você admirou aquela Tule? Com que olhos? Com os seus olhos. A gente não pode reconhecer aquilo que a gente não faz sentido para a gente. Com que olhos você admirou? Está dentro de você, a Tule. Sim. Com certeza. Bom, isso. Que bacana que a gente possa fazer isso sempre. Tá bom? Sim. Muito bom. beijo para vocês obrigada, todas. Gente. Muito obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Gente, boa noite, um ótimo fim de semana. Obrigada. Tchau, obrigada, Stael. Tchau.